pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e hoje eu vou falar sobre vaginose bacteriana. Antes de eu começar a falar sobre esse corrimento que é muito comum junto com a candidíase, os dois corrimentos mais comuns que existem, eu vou pedir para você já deixar um like aqui no vídeo e se inscrever no canal, ativa o sininho que daí você fica sempre sabendo de vídeos novos. E se quiser me segue nas redes sociais, Instagram e TikTok, que eu tô sempre postando vídeos novos sobre saúde da mulher. Vaginose bacteriana é um desbalanço da flora vaginal. A flora vaginal é o conjunto de micro-organismos que vivem na sua vagina. Então tem bactérias, tem fungos, tem lactobacilos, enfim, tem vários bichinhos que moram na sua vagina e que o equilíbrio entre eles gera uma vagina saudável. E às vezes, por vários motivos, pode acontecer um desbalanço desses micro-organismos, fazendo com que alguns deles se multipliquem mais do que os outros, e daí quando isso desequilibra, pode gerar um corrimento. As duas doenças mais comuns, os corrimentos mais comuns que podem acontecer nas mulheres, que são candidíase e vaginose bacteriana, são dois exemplos dessa situação em que o que está causando esse corrimento não é uma bactéria externa, tipo algo que você pegou que não era para estar na sua vagina, e sim bactérias que são suas, que são saudáveis, bactérias ou fungos, né, no caso da candidíase, que são suas, que são saudáveis, mas que a quantidade delas está desbalanceada para mais ou para menos em cada uma dessas situações. Existem vários vídeos aqui sobre candidíase, eu vou deixar eles linkados aqui no card, caso você queira, saber sobre esse outro tipo de corrimento, mas hoje eu vou falar sobre vaginose bacteriana, que também é um diagnóstico muito comum aí nos consultórios de ginecologia. Como eu sei se eu estou com vaginose? A vaginose, ela é um corrimento que pode ser amarelado, às vezes um pouquinho esverdeado e às vezes meio branquinho, mas ele é mais líquido, diferente da candidíase, que é uma massinha ou parece leite talhado. A vaginose, ela é, na maioria das vezes, um corrimento meio amarelado, que às vezes pode ter até umas bolhas, mas é muito difícil você perceber isso na mão, né? Isso é mais uma coisa do exame físico. E a característica principal dele é um mau cheiro. Então, esse cheiro, ele é um cheiro bem forte, assim, às vezes meio azedo, que algumas pessoas se referem a ele como um cheiro de peixe. Quando é uma vaginose grave, assim, realmente é um cheiro que às vezes você sente, só de estar de roupa, assim, você mesmo já sente o seu próprio cheiro. Quando é mais discreto, às vezes você só vai realmente conseguir sentir o cheiro se você pôr o dedo na vagina e sentir o cheiro direto da secreção, né? É um cheiro muito característico do ponto de vista de que se você já teve uma vez e você ter de novo, você vai saber que esse cheiro é aquilo que você já teve. Ele é muito característico. E é um cheiro diferente de cheiro de sujeira ou suor, né? Tipo assim, fiquei 24 horas sem tomar banho e fui correr. Você chega em casa, claramente você vai estar com um cheiro ruim na virilha por causa do suor e da sujeira de pele. Mas esse cheiro, ele não é esse cheiro só de suor, ele é um cheiro muito característico que uma vez que você sentir alguma vez na vida, você vai já saber identificar que você está com isso. O que causa a vaginose? Então eu já falei que é um desbalanço, mas o que pode causar esse desbalanço? Tudo que vai alterar com os micro-organismos ali da sua vagina. É muito comum que isso seja deflagrado pós-relação sexual, principalmente sem preservativo, a própria presença do sêmen na vagina, isso claro que para algumas mulheres, mas isso pode sim ser um gatilho para uma vaginose. E existem algumas mulheres que, por exemplo, às vezes tem mais de um parceiro e que falam assim, toda vez que eu transo com aquela pessoa, eu tenho vaginose depois. Isso quer dizer que, do mesmo jeito que nós temos os nossos micro-organismos na vagina, os homens também têm micro-organismos nos pênis deles, né? Então, às vezes, existe uma briga aí entre especificamente tal pessoa, e as flora da pessoa e a sua, e toda vez que você transa com ela sem camisinha, você tem um desbalanço. Então, existe isso tanto com relação a qualquer ejaculação dentro da vagina para algumas mulheres que são mais sensíveis, e para outras mulheres, às vezes, isso é só relacionado a uma pessoa especificamente. A vaginose, ela é uma infecção sexualmente transmissível? Tipo assim, você pegou isso de alguém? Na maioria das vezes não, porque quando a gente fala em infecção sexualmente transmissível, a gente está geralmente falando de uma bactéria ou vírus ou protozoário, enfim, um bicho
que não vive no seu corpo, ele não existe em você e alguém te passou isso. E esse não é o caso da vaginose, como eu disse, mas relações sexuais podem sim deflagrar vaginoses por causa desses desbalanços de flora. Então é bem, assim, muitas pessoas têm após relações, mas não quer dizer que você pegou o bicho já está em você, mas o desbalanço foi causado sim pelo contato com essa outra pessoa. Às vezes, alguns remédios como antibióticos, assim como eles também podem causar candidíase, que é o mais comum na verdade, mas às vezes também podem desbalancear aí o seu organismo causando vaginose. Às vezes é uma coisa que acontece simplesmente do nada, você não consegue identificar o que foi que causou isso, mas aconteceu. E às vezes mesmo questões que estão mexendo com a sua imunidade podem ajudar a ficar deflagrando aí quadros de infecções genitais de repetição, tipo candidíase de repetição ou vaginose. Então, remédios, relação sexual e mesmo quadros de doenças gerais que acabam mexendo com toda a sua imunidade, com o seu sistema imune, podem também causar esses desbalanços da vagina. Se você identificou que você está com corrimento com cheiro estranho, você tem dois caminhos. O ideal é que você vá procurar um serviço de saúde, um médico que vá te examinar para ver o que é e te passar um tratamento. Mas existem alguns casos em que a pessoa demorou para ir e o negócio se resolveu sozinho. Do mesmo jeito que o seu organismo ele se desequilibrou e acabou gerando essa predominância de tal bactéria ou de tal fungo, às vezes você é capaz sim de se autorresolver e de repente você estava com aquele corrimento e agora do nada ele passou sozinho. Isso é possível. Agora, se já passou vários dias e você ainda está com isso, o ideal é que você procure alguém para tratar. A vaginose em si, quando ela é causada pelas bactérias que já são as suas próprias bactérias e você não tá grávida, por exemplo, porque quando você tá grávida, daí sempre tem um risco de alguma coisa passar pro bebê, né? Subir, enfim, causar alguma complicação. Mas se você não tá grávida, a vaginose, se ela é uma infecção das suas próprias bactérias, ela não vai te causar grandes problemas, assim, se você demorar para ir procurar um médico. O problema é que quando você identifica que tem algum cheiro estranho, a maioria das pessoas não sabe dizer realmente que é vaginose. Então, como existe a chance de ser outra coisa, como uma gonorreia, que é uma doença com um potencial muito mais grave e que precisa realmente de tratamento, que você não vai se curar sozinha de gonorreia, sempre, no geral, o interessante é que quando você tem qualquer coisa estranha, é que você procure um médico para ter certeza do que é e tratar com o tratamento que te for passado, né? Os tratamentos para vaginose, existem vários possíveis tratamentos. Eu não vou falar nome de remédio aqui, nem natural e nem remédio de farmácia, porque, como eu já falei, não é interessante você ficar se automedicando e sim procure um serviço de saúde. Mas existem diferentes opções de tratamento, tanto com creme vaginal quanto com comprimido via oral. Isso de remédios de farmácia e, claro, na ginecologia natural existem também vários tratamentos naturais que são sim capazes de reequilibrar o seu organismo sem que você tenha que tomar remédios de farmácia. Mas mesmo no caso dos tratamentos naturais, você precisa estar sendo acompanhado por um profissional habilitado que vai saber o que te passar e saber identificar se funcionou ou não o tratamento. Durante o tratamento é sempre interessante, ou durante o tempo que você está com o corrimento, é sempre interessante que você evite contato sexual desprotegido, porque como você está com um desbalanço, você pode, como eu já falei antes, né, acabar passando esse desbalanço para quem você está transando, se essa pessoa não estava com um desbalanço, porque uma coisa é você ter contato com uma flora equilibrada, e se você está com vaginose na vigência do corrimento, você está com uma flora desequilibrada, e isso pode acabar causando sintomas no seu parceiro ou parceira. Então, o ideal é que durante o tratamento, até você voltar a ter um conteúdo vaginal normal, você tenha relações com preservativo. Isso é uma coisa importante. Esse corrimento, geralmente, ele é diagnosticado apenas pelo exame, não precisa fazer nenhum exame de laboratório, tipo coletar material. Em alguns casos, quando a gente está na dúvida do que é, ou quando é um caso de repetição ou que não respondeu a um tratamento convencional, às vezes pode ser necessário outros exames, mas no geral é uma coisa que você vai no consultório, a pessoa já descobre o que é, né, se for um quadro simples, e já te passa o medicamento e você se cura e passou. Ter vaginose bacteriana, assim como ter candidíase, é uma coisa normal que pode acontecer mesmo em pessoas que nunca tiveram relação sexual. Por isso que eu já disse, né, não é uma infecção sexualmente transmissível e não é nada demais, é simplesmente um desbalanço da sua flora. Se você teve isso alguma vez ou tem eventualmente,
tudo bem. Agora, se você tem isso de repetição várias vezes, aí é outra história, porque você precisa investigar qual é o desequilíbrio que está causando isso. Tem inclusive um vídeo aqui sobre candidias de repetição, se vocês quiserem dar uma olhada, em que eu falo algumas, é totalmente outra doença, tá? Mas só para dizer que você analisar uma doença que é de repetição é uma análise diferente do que uma doença que aconteceu uma vez, tipo um episódio de vaginose ou um episódio de candidíase. E para fechar o vídeo eu quero contar uma situação que é bem comum, assim, de eu pegar. Algumas mulheres apresentam uma variação de secreção no ciclo menstrual normal mesmo, e aqui eu tô falando mulheres que não usam pílula, que não usam hormônios e que têm o seu ciclo menstrual normal, assim, natural, né? É muito comum que logo antes da menstruação, nos dias anteriores da menstruação, algumas mulheres apresentem uma secreção com um cheiro um pouquinho mais azedo, como se fosse um comecinho de uma vaginose, mas que daí desce a menstruação e isso se resolve sozinho. E todo mês ela identifica que tem 1 ou 2 dias ali que ela tem essa secreção um pouquinho mais lembrando esse cheirinho de peixe, mas que depois se resolve sozinha. Nesse caso, essa pessoa ela tá tendo uma variação fisiológica para o corpo dela. Se você tem essa variação, mas o seu corpo se autorregula sozinho e você consegue identificar que isso é uma coisa do ciclo menstrual, talvez para você isso não seja uma infecção. Agora, se você identifica que tem esse cheiro, espera alguns dias e ele não vai embora ou piora e você nota que tem o corrimento junto, daí realmente, a não ser que alguém te fale que isso tá normal, o ideal é sempre você passar com um profissional que vá te examinar e te falar se isso é normal ou não, e se não for normal, te passar um tratamento para isso. Espero ter ajudado. Não fiquem culpadas de ter vaginose, é uma coisa totalmente normal. E até o próximo vídeo.